Meus amigos do YouTube, estou passando aqui bem rápido para fazer o meu planejamento de trabalho e criação de cenários para essa terça-feira, dia 22 de junho. Acabou agora os jogos do dia 21. Tivemos algumas definições que eu vou comentar rapidamente. Este não é um vídeo de palpites de futebol, apesar de vídeos de palpites serem bacanas, eu não faço. E eu também não faço vídeos aqui com entradas para vocês seguirem, tá? Isso aqui é uma criação de cenário. Se você gosta desse tipo de vídeo para criação de cenário para trade esportivo, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e, obviamente, comentar aqui embaixo, participar nos comentários. Beleza? Então, hoje nós tivemos... Vou passar para minha tela aqui que fica muito mais fácil. Hoje nós tivemos a definição de alguns confrontos, de alguns grupos. Deixa eu tirar aqui o áudio do meu celular para não atrapalhar. Beleza. Tivemos aqui a Bélgica vencendo a Finlândia. Eu comentei tudo que eu fiz nesses jogos lá no meu Telegram, o link vai estar aqui embaixo. E fica muito mais fácil do que repetir o que eu já falei lá. Então, se você quiser saber o que eu pensei no intervalo do jogo, o que eu fiz no final do jogo, ou no primeiro tempo, no segundo tempo, tá tudo explicado lá por áudio e por texto também. Hoje foi um dia difícil de ler até os jogos das 4. Nos jogos das 4, depois no segundo tempo, começou a ter uma leitura mais clara para os meus métodos, tá? Então a Bélgica venceu a Finlândia e garantiu a primeira colocação. Tivemos um imbróglio aqui, da Rússia com a Dinamarca e a Finlândia, empatou todo mundo. E acabou que nesse desempate todo, o que eu tinha comentado ontem com vocês era em relação ao confronto direto. Porém tem outra, outro tipo de pontuação, de critério, quando 3 seleções empatam. Então nesse caso, a Dinamarca ficou com 3, a Rússia ficou com 3 e a Finlândia ficou com 3. Quando parecia que a Dinamarca já não tinha chance por conta do confronto direto, como 3 seleções empataram, a Dinamarca acabou. Porque o primeiro critério de desempate com as 3 seleções empatadas é o número de gols feitos entre elas, né? Então a Dinamarca, por exemplo, não fez nenhum contra a Finlândia, mas fez 4 contra a Rússia. A Finlândia só fez 1 contra a Dinamarca, perdeu da Rússia de 1-0. E a Rússia fez 1 contra a Dinamarca e 1 contra a Finlândia. Então a Rússia acabou ficando de fora nesse imbróglio todo. Isso não significa que a Finlândia classificou. A Finlândia provavelmente será eliminada. Nesse momento ela é a última dos melhores terceiros colocados, mas provavelmente ela também vai ser eliminada porque ela tem 3 pontos com um saldo de 2. E é bem provável que ela também caia. E a Dinamarca garantiu a classificação e vai disputar esse confronto com o país de Gales. Não é um confronto assim tão difícil para a Dinamarca, hein? Esse jogo, se eu não me engano, vai ser na Holanda, tá? Então, o país de Gales e Dinamarca vão fazer as oitavas de final. No outro grupo, tivemos aqui aquele jogo que parecia que ia dar empate, todo mundo estava acreditando no empate, a Áustria entrou fulminante para cima da Ucrânia, a odd do empate começou até a voltar, a odd da Áustria descendo, a odd da Ucrânia subindo, criança de colo correndo, porque o mercado se assustou, né? Muita gente acreditando que esse jogo seria empate, né? A Ucrânia deu toda a impressão de que tinha deixado a Áustria fazer para no segundo tempo ir lá empatar. Só que, cara, foi impressionante. O desempenho da Ucrânia foi assim... não tem como descrever. Um time praticamente sendo eliminado. Nesse momento a Ucrânia ainda passa, mas a situação da Ucrânia não é fácil. Dependendo do grupo da Inglaterra, do grupo da Espanha, a situação da Ucrânia não é fácil. Se ela classificar, ela provavelmente vai classificar em último dos terceiros colocados. Mas... sabendo que ela corria o risco de ser desclassificada, em momento algum do segundo tempo, talvez no finalzinho, ela pressionou a Áustria. E isso deu uma impressão ruim do jogo, sabe? Eu, de bobo, ainda fui no limite nesse jogo, mas foi muito estranho. A Áustria perdendo o gol, assim, chutando para o lado. Quando tinha a opção de invadir a área, voltava para o goleiro. Foi um jogo muito, muito estranho. O mercado também ficou muito estranho. Resolvi não mexer no match odds, só mexer no mercado de gols no final, tá? E com isso, a gente tem uma Áustria classificada. A Áustria vai pegar a Itália. Conseguiu o segundo lugar, parabéns à Áustria, vai pegar a Itália. Provavelmente a melhor seleção dessa classificatória geral, né? E a Holanda não fez muita força para meter 3-0 na Macedônia. Foi o último jogo do Pandev, Goran Pandev,
aquele com a bundinha de macaco aqui em cima no cabelo, que eu tô daqui a pouco ficando parecido com ele. Finalizou a sua passagem pela seleção como o maior jogador praticamente da história da seleção, o maior goleador, e foi muito bonito ele sair no meio do jogo. Acho que ele saiu aqui, deixa eu dar uma olhada, Goran Pandev, aos 69 minutos, o pessoal fez uma fila ali, né? Fizeram uma fila para ele passar, abraçaram no meio do jogo, isso foi muito bonito, aplausos para tudo quanto é lado. Chegou a mostrar o Sneijder, que foi companheiro dele na Inter, campeão, que também tá grandão o Sneijder. Depois você pesquisa no Twitter o tamanho do Sneijder. Eu tava me sentindo gordo, depois que eu vi o Sneijder, eu falei, cara, beleza, sem problema. Mas enfim, então foi assim que terminou essa Euro-Holanda classificada. Vai pegar... Eu já vou falar sobre isso. Daqui a pouco eu falo sobre os classificados. Então aqui do dia 22 nós temos 2 jogos às 16 horas da Eurocopa. Eu só vou fazer a Eurocopa amanhã. A Série B, como vocês sabem, eu tenho acompanhado como espectador. Por quê? Porque eu não tenho praticamente conhecimento nenhum. Tem muita gente que vem me xingar aqui embaixo e fala, pô, mas você não manja nada de Série B? Não manjo mesmo. Né? Eu trabalho muito a Série A brasileira, as Copas brasileiras, e trabalho muito mais o campeonato italiano, campeonato alemão, primeira divisão e segunda divisão. Então eu realmente não tenho muito conhecimento de Série B, até porque a Série B é muito difícil, pelo menos para os meus métodos de trabalhar. Porém, o que eu tenho feito, já que eu não tenho tanto conhecimento? Eu tenho assistido, faço meus apontamentos aqui em relação às equipes, eu vou anotando, tenho já a minha impressão, por exemplo, sobre o Botafogo. O Botafogo é uma equipe muito boa para trabalhar gols, e eu tenho trabalhado o mercado de gols nos jogos do Botafogo constantemente. Se não me engano, já é o 3º jogo seguido do Botafogo. Botafogo contra o Remo em Volta Redonda, Botafogo contra o Náutico agora, perdeu de 3-1, Botafogo contra o Londrina, que foi 2-2, porque o Botafogo, apesar de ter um time que vai para cima, tem uma defesa muito fraca, que se posiciona muito mal, principalmente quando está em situação adversa. Quando está em situação adversa já faz cagada, quando está em vantagem vacila. Então eu gosto muito de trabalhar o Botafogo. Então eu tenho feito isso, eu tenho feito apontamentos para poder ir trabalhando semana após semana na Série B, até porque eu não estou querendo transformar a Série B na minha principal competição, eu só quero adicionar ela nesse momento de transição, de pausa na Europa e continuação do Brasil, para poder inserir aqui, para poder tentar aproveitar algumas situações à noite, que são geralmente os horários que eu estou disponível, por conta da reforma lá no sítio. Beleza? Então eu vou deixar de fora de comentar a Série B, mas isso não quer dizer que eu não vá fazer, eu vou dar uma olhada. Fechou? Então vamos lá, Croácia e Escócia. Eu separei aqui do lado uma lista aqui para a gente poder entender. Nesse momento nós temos a República Tcheca com um saldo de 2 e 4 pontos. A Inglaterra tem 4 pontos também com um saldo de 1. A Croácia e a Escócia têm 1 ponto. A Croácia tem saldo de -1 e a Croácia tem saldo de -2. Está aqui, ó. República Tcheca mais 2, Inglaterra mais 1, Croácia -1, Escócia -2. Tá? Neste dia, na terça-feira, às 16 horas, nós temos o confronto da Croácia com a Escócia. A Croácia jogou muito mal o primeiro jogo contra a Inglaterra e conseguiu jogar, na minha opinião, pau a pau do primeiro jogo contra a República Tcheca, ou seja, jogou mal também, começou muito mal, e até que foi criada uma expectativa de que a República Tcheca queria melhorar, mas não, jogou muito mal. Então, o que nós temos aqui? Uma República Tcheca, uma Croácia que ainda tem chance de se classificar, eu já vou falar quais são as chances, mas precisa vencer. As duas aqui precisam vencer. Se, coloquei aqui embaixo já, ó, em caso de empate entre Croácia e Escócia, ambas as seleções estão eliminadas. Eliminadas mesmo, não tem nem chance de pegar como melhor terceiro colocado, porque não vai passar ninguém com 2 pontos, tá? Então, esse jogo aqui é matar ou morrer. O último jogo que foi matar ou morrer nesses grupos foi lá Turquia e Suíça. E aquele jogo realmente foi 3-1 para a Suíça, foi um jogo bom para gols. Então não dá para vir aqui e pensar, vou trabalhar o match odds em lei Escócia, lei Croácia. Cara, eu acho muito melhor trazer esse jogo aqui para gols. Por quê? Apesar da gente poder ter uma Escócia marcando e segurando, a Escócia também precisa prestar atenção na parte ofensiva da Croácia que vai para cima. Então se a Escócia ficar só se defendendo, uma hora a Croácia pode achar um gol e complicar a situação das duas, por exemplo. Então eu acho muito difícil a seleção que marcar não ter espaço para contra-atacar.
Aí é uma escolha, óbvio, se ela vai contra-atacar ou não. Se eu estiver vendo espaço no jogo, provavelmente eu vou trabalhar os gols. Isso não quer dizer que eu vou sair diretamente trabalhando gols. Quer dizer que, se houver espaços, eu vou buscar esse mercado de gols aqui, tá? Então vamos lá, ó. O outro jogo do grupo é República Tcheca e Inglaterra. Aqui, assim como em Ucrânia e Áustria, tem uma coisa com empate muito grande. Mas aí já tem um favoritismo na Inglaterra. Por quê? Inglaterra e República Tcheca praticamente já estão classificadas. A diferença vai ser quem que eles vão pegar na próxima fase. Nesse momento, a República Tcheca é primeiro colocado. O primeiro colocado do grupo D pega França, Alemanha, Portugal ou Hungria. Ou seja, o primeiro colocado do grupo D pega o segundo colocado. Deixa eu dar uma olhada. Pega o segundo colocado do grupo F. Então aqui, ó, grupo F, segundo colocado, tá? Ou seja, nós temos o segundo colocado do F, nesse momento é a Alemanha. Mas, por exemplo, Portugal joga com a França. Portugal pode passar a Alemanha. A Alemanha joga com a Hungria. A Alemanha pode passar a França. Então, o primeiro colocado desse grupo provavelmente pode pegar ou a Alemanha, ou França ou Portugal. A Hungria é muito difícil. Então, assim, é uma rabuda, né? O segundo colocado, que nesse momento é a Inglaterra, pega, se eu não me engano, segundo colocado do D, pega o segundo do E. Nesse momento, o segundo do E é a seleção da Eslováquia. Porém, a Espanha joga com a Eslováquia, a Polônia joga com a Suécia. Então a gente pode ter uma modificação aqui. Porém, dá para ter noção aqui que o adversário do segundo colocado desse grupo D aqui, que eu estou apontando para a tela, mas vocês não estão vendo, é um pouco mais fácil do que o adversário do primeiro colocado. Mas aí fica aquela questão, né? Será que eles vão escolher esses confrontos? Será que eles de fato vão pensar nisso? Né? Já o terceiro lugar pega ou Holanda ou Bélgica, que também, é rabuda pra caramba, né? Então, mas para Croácia e Escócia não tem muito o que escolher. O que nós temos de cotação aqui? 1,53 para a odd da Inglaterra. Eu não gosto dessa odd, por quê? Primeiro, estão forçando essa odd para baixo, obviamente, porque a Inglaterra não tem necessidade de vencer, mas estão forçando porque é o time da Inglaterra. Eu já expliquei isso aqui nos outros planejamentos. Sempre que a Inglaterra joga, o pessoal vem firme aqui, forte nesse back Inglaterra, porque os ingleses colocam dinheiro pra caramba. Enfim, toda vez que tiver um time inglês numa competição europeia ou propriamente uma seleção inglesa, a gente vai ter um mercado provavelmente favorecendo muito a Inglaterra. Só que a Inglaterra tem que se decidir. Vai para cima da República Tcheca, vence, chega a 7 pontos e enfrenta França, Alemanha e Portugal, ou empata esse jogo, garante a segunda colocação e pega Suécia, Eslováquia, Espanha ou Polônia. Escolhas tem que ser feita, tá? Por isso que eu não gosto dessa cotação e eu vou deixar esse jogo de fora do meu radar, nem para gols, nem para nada. Por quê? A República Tcheca nesse momento ela tá fribetadaça. Ela tá em primeiro. Nesse momento, a bomba tá na mão dela. Ou pegar a França, a Alemanha ou Portugal. Se a Inglaterra faz um gol, a República Tcheca fala, beleza, não vou tomar mais gols aqui para segurar meu saldo, já vou falar sobre isso. E vou pegar a Suécia, Eslováquia, Espanha ou Polônia. Duvido que a República Tcheca, mas na minha opinião, a República Tcheca vai para cima tentar recuperar um resultado. Então, se a Inglaterra fazer o primeiro gol, é bem provável que a Inglaterra vence esse jogo. Então, eu prefiro ficar de fora do mercado de gols também, tá? Então, vamos lá, ó. Próximos confrontos, já falei aqui. Agora vamos para o confronto direto. Ó. A República Tcheca vence a Escócia no confronto direto, aquele primeiro jogo 2-0, 2 gols do Chique, um golaço do meio de campo. A Inglaterra vence a Croácia no confronto direto, aquele gol do... Como é que é o nome dele? Cara, eu esqueci o nome dele. Eita, caramba. Vou pegar o nome dele. Sterling. Tá aqui e não saía. Sterling. Fez o primeiro gol contra a Croácia e assim ficou. A Croácia não vence ninguém no confronto direto, pelo menos por enquanto, né? E a Escócia também não vence ninguém, pelo menos por enquanto, porque empatou, perdeu com a República Tcheca e empatou com a Inglaterra, tá? Os saldos, República Tcheca tem 2, Inglaterra tem 1, Croácia tem -1 e a Escócia -2. O primeiro confronto direto, o primeiro critério de desempate é confronto direto. Então tá aqui, ó, né? Se a Croácia vencer a Escócia, quando ela for disputar com a República Tcheca,
ela já não vence, elas empatam, porque uma não vence da outra, e aí o segundo critério é o saldo geral. Vou até colocar aqui, ó, saldo geral ou chamado de global, tá? Porque não é saldo entre elas. Então vamos supor, a Croácia vence a Escócia. Quando a Croácia for disputar, se por acaso precisar disputar com a República Tcheca, como uma não vence a outra, o segundo critério é o saldo. Então confronto direto, saldo. Beleza? Então vamos lá, situações. O que a República Tcheca precisa fazer? Para ela classificar em primeiro, ela precisa vencer a Inglaterra. Simples assim. Para ela classificar em segundo, ela pode classificar em primeiro também empatando com a Inglaterra. Se o jogo ficar 0-0, 1-1, qualquer empate, ela se classifica em primeiro. Classifica em segundo se perder para a Inglaterra e a Escócia vencer a Croácia. Tá? Por quê? Porque ela vence a Escócia no confronto direto. Ela ficaria com 4, a Escócia iria com um ponto agora, iria com a vitória para 4 e ela não passaria a República Tcheca. Ela se classifica em terceiro. Deixa eu minimizar aqui. Ela classifica em terceiro se perder para a Inglaterra e a Croácia vencer a Escócia e tirar saldo. Por quê? A Croácia tem -1. Supondo que a República Tcheca perca para a Inglaterra ali por 1-0, ela vai ficar com 1 de saldo e a Croácia teria que vencer aplicando mais gols para poder tirar esse saldo. Fechou? Porém, a República Tcheca não será eliminada dificilmente do torneio. Por quê? Ela já tem 4 pontos. Tá aqui, ó. Os times com 4 pontos que ficarem em terceiro provavelmente vão classificar. Por quê? Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa parte aqui para vocês verem, ó. Resumo, qualificação. Aqui, ó, os melhores terceiros colocados, o último, aqui, ó, o primeiro tem 4, que é a Suíça, o segundo já tem 3 pontos, o terceiro 3 pontos e o quarto 3 pontos, ou seja, se ela ficar com 4 pontos, ela já classifica em terceiro. Obviamente, quem pega os terceiros colocados? Holanda ou Bélgica. Então, a República Tcheca deveria pensar nisso, tá? Vamos para a situação da Inglaterra. Se classifica em primeiro se vencer a República Tcheca. Será que ela vai querer vencer para pegar a França, a Alemanha e Portugal? Se classifica em segundo se empatar com a República Tcheca. Tá? E se classifica em terceiro se perder para a República Tcheca, a Escócia vencer a Croácia e a Escócia tirar saldo. Ou seja, vamos supor que a República Tcheca vença a Inglaterra por 1-0. Saldo simbólico aqui. A Inglaterra, que tem 1, vai para 0 de saldo. A Escócia tem 2. Precisa fazer pelo menos 2 ou 3 gols na Croácia. Precisaria quase golear a Croácia. Tá? De novo, se a Inglaterra ficar em terceiro, ela não é eliminada da Euro. Ela vai passar como um dos melhores terceiros colocados, mas vai pegar a Holanda ou Bélgica. A situação da Croácia. Não fica em primeiro lugar, não tem como ficar em primeiro mais. Por quê? Porque ela perde no confronto direto para a Inglaterra. Tá? Então, dificilmente ela conseguiria ficar em primeiro. Classifica em segundo se vencer a Escócia. Não é uma situação tão improvável assim. E se a República Tcheca perder da Inglaterra, mais tirar saldo. Ou seja, hoje o saldo da República Tcheca é de 2. Supondo que a Inglaterra vença por 1-0, seria saldo de 1. A Croácia com saldo de -1 tem que fazer pelo menos uns 2 ou 3 gols. Tá? E se classifica em terceiro se vencer a Escócia. Ou seja, a Croácia ela está muito perto de se classificar. Basta vencer a Escócia. Por quê? Com 4 pontos, como eu falei, os melhores terceiros colocados estão passando com 4 pontos. Fechou? A situação da Escócia é bem parecida. Se classifica em segundo se vencer a Croácia, a Inglaterra perder para a República Tcheca e tirar saldo. Nesse momento, a Escócia tem -2 de saldo e a Inglaterra tem +1. Ou seja, se a República Tcheca vencer a Inglaterra ficaria com saldo, supondo que for 1-0, de 0, e a Escócia teria que fazer 2 ou 3 gols também. Parecido com a situação da Croácia. E se classifica em terceiro se vencer a Croácia. Entendeu? Por quê? Com 1 ponto teria 4 e estão passando os melhores terceiros colocados com 4 pontos. Então, é bem provável que se houver um vencedor entre Croácia e Escócia, a gente tenha definido aqui que Croácia ou Escócia passam para a fase de oitavas de final. É bem provável, é muito difícil eles ficarem de fora. Fechou? Então, acho que é isso. Em cima de tudo que eu falei aqui,
em cima de tudo que eu falei aqui para vocês, o que mais me chama atenção é isso daqui, ó, próximos confrontos, né? Se a República Tcheca manter a posição, ela vai pegar a França, a Alemanha, Portugal. Se ela perder para a Inglaterra, ela pega a Suécia, Eslováquia, Espanha ou Polônia, se ela não tomar uma goleada, né? Obviamente, se a Croácia ou a Escócia não tiver um placar muito elástico. Então, o primeiro colocado desse grupo é o que vai mais se prejudicar nas oitavas. O melhor cenário é ficar em segundo. Todos eles podem ficar em segundo. Ó, a República Tcheca pode ficar em segundo, a Croácia pode ficar em segundo, a Inglaterra pode ficar em segundo e a Escócia pode ficar em segundo. É um grupo completamente aberto. O melhor cenário é o segundo. Ah, mas pode pegar a Espanha. Pode, mas também pode pegar a Eslováquia, a Polônia, a Suécia. É um confronto difícil? Óbvio, mas não é uma França, Alemanha e Portugal. Portugal, por exemplo, que é o atual campeão. Ah, ficou em terceiro. Show de bola, vai passar. Vai, mas vai pegar a Holanda ou Bélgica. Fechou? Deu para entender tudo isso? Então, é isso. Tamo junto. Esse é o meu planejamento para amanhã. O que eu pretendo trabalhar? Sinceramente, eu tô com uma expectativa muito baixa para esse dia de terça-feira. Uma Croácia-Escócia talvez seja o jogo do dia. Talvez. Porque aqui a gente precisa dos dois se matando para poder vencer. E ainda mais fazendo saldo para poder tentar ficar em segundo para se livrar um pouquinho da Holanda ou Bélgica. Ou seja, existe necessidade para gols. Por isso que eu coloquei ali no mercado de gols. República Tcheca e Inglaterra me causa uma sensação merda. Por quê? Se a República Tcheca estiver perdendo, ela vai pensar, cara, a Inglaterra já pegou o primeiro lugar. Ótimo, estou em segundo. Vou enfrentar adversários mais fracos. Se eu tomar mais gols, provavelmente eu fico em terceiro. Então eu vou segurar aqui. Vou ficar em segundo. A Inglaterra, se ela não quiser vencer, basta ela não ir para cima. A Croácia, se ela vier para cima, ela já vai garantir o primeiro lugar. A Inglaterra, basta ela se defender. Então assim, em nenhum cenário, seria um jogo para muitos gols. Mas a gente não sabe de nada, né? A gente só está criando cenários aqui. A não ser que quando ela for para o intervalo, ela veja que a Croácia está enfiando 4-0 na Escócia e ela está perdendo de 1-0 na Inglaterra, ela tem que ir para cima, porque senão ela vai ficar em terceiro, vai pegar o Holanda ou Bélgica. Mas aí já é outra conversa. Valeu? Uma excelente terça para você. Cuide do seu capital. Fechou? Me acompanha lá no Telegram se você quiser. Um grande abraço.